né? Nós vamos ter o prazer de bater um papo muito descontraído. Eu sei que a tributação no Brasil não é tão descontraída, mas nós vamos ter um prazer muito grande de bater um papo descontraído sobre direito tributário, né? E essa conexão que há do direito tributário com o direito civil. E, logicamente, que eu espero que vocês gostem, né? Nós vamos vamos procurar trazer muitas informações a respeito dessa conexão dos contratos imobiliários com a tributação que nós temos e com a tributação que nós vamos passar a ter com a reforma tributária, né? Nós já estamos aqui com o professor Matheus. Professor Matheus, muito bem-vindo, esteja em casa, né? O direito civil brasileiro é um ambiente absolutamente aberto para todo mundo, né? E, logicamente, que para todos nós é muito bom tê-lo aqui conosco, certo? E eu quero já aproveitar para fazer a sua apresentação, e logo em seguida eu passo a palavra para também você fazer algum introito, mas o professor Matheus Pontalti, que está também nas nossas redes aí como @prof.pontalti, né? Bom depois vocês localizarem, depois eu passo outras dicas de como é que a gente pode localizar o professor Matheus. Mas o professor Matheus Pontalti é também, além de professor, juiz federal, é ex-procurador da Fazenda Nacional, é mestre em Direito Tributário, né? Eu diria, viu, Matheus, pelo que eu já tenho ouvido, tenho lido também sobre o que você escreve, sobre o que você fala, eu estou quase já lhe dando o título de doutoramento com faculdade. O professor Matheus também é autor do Manual de Direito Tributário, da coleção de Zero Direito, né? E, como eu disse ainda agora há pouco, professor já de uma infinidade de pessoas, né, Matheus? Eu sei que você tem mais de 3.000 alunos online, né? Então, assim, é uma pessoa que realmente tem passado aí informação de qualidade para muita gente, né? Seja bem-vindo, fique em casa, né? Vou passar a palavra para você também fazer alguma introdução sobre você, sobre as nossas atividades, enfim, para a gente bater esse papo aqui descontraídamente. Legal. Legal. Não, primeiro quero agradecer imensamente pelo convite. É um prazer enorme poder falar contigo, né, com a sua audiência, com o seu público, que eu sei que é altamente qualificado também, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a live, né, o quão importante é o direito civil, né, para qualquer ramo do direito. A dogmática do direito civil, ela é de fato fundamental para a compreensão do direito como um todo, e especialmente para o direito tributário, né? O direito tributário, em certo sentido, é um direito de sobreposição. Então, você não consegue compreender muito o direito tributário se você não dominar, se você não conhecer direito civil, né? Alguns conceitos de direito civil. Como é que você vai entender IPTU se você não souber o que é um imóvel, né? O que é uma propriedade, né? O que é uma transferência de titularidade. Quer dizer, são várias discussões que envolvem o direito civil, né? Quando que acontece a transferência de propriedade? É com o registro, né? Então, assim, são várias discussões que têm essa interlocução muito forte, né, do direito tributário com o direito civil. Então, para mim é um prazer estar aqui falando de um tema que é muito difícil, muito espinhoso, eu diria. A reforma tributária, ela realmente é uma revolução na tributação sobre o consumo. Então, ela por si só não é um modelo simples de se entender. De fato, exige de nós assim uma certa disposição para compreender o que mudou. E mais ainda do regime específico de imóveis, né? Porque do regime específico de imóveis, a gente teve regras, claro, específicas que fogem do Regramento Geral do IBS e CBS e que tem grandes particularidades e que vão dizer do dia a dia das pessoas que alugam imóveis, compram e vendem imóveis. Então, é fundamental conhecer isso aqui, até para fazer um planejamento tributário adequado e não pagar mais tributo lá na frente. É verdade, Matheus. Inclusive, você lembrou bem que a gente vinha trocando essa ideia sobre direito civil e tributo, né? Direito civil e direito tributário, né? Eu costumo dizer que hoje é quase impossível a gente fazer um planejamento de qualquer contrato. E aí a gente está falando de todos os contratos, né? A impressão que eu tenho é que a gente idealiza o contrato e se surpreende com uma espécie que a gente tem ali de um caminho bloqueado, vamos dizer assim, ou não bloqueado propriamente, mas um pedágio, digamos assim, que a gente vai ter que pagar de toda forma, que é algum tributo, né? Não há como o civilista não tem como idealizar algo, principalmente no mundo do direito contratual, sem que antes tenha que checar questões tributárias, né? É impossível hoje a gente fazer essa movimentação no Brasil sem esse cuidado, né? Verdade. Mas, Matheus, veja, eu tive lendo e também lhe ouvindo através dos seus canais. Isso, mais uma vez, vou deixar aqui também anotado. O canal do professor Matheus é o @prof.pontalti, para quem quiser depois
assistido também com outras informações importantes sobre direito tributário, mas eu estive vendo que nós tivemos a emenda constitucional 132 em 2023, que deu a abertura para que houvesse a reforma tributária, e já agora, em 2025, nós tivemos a lei complementar que trata sobre o assunto, né? A lei complementar 258, se eu não me engano, o número da lei, 214, né, de 2025, que trouxe um regramento enorme, né, até surpreendente. A gente vinha brincando que a lei complementar 214 de 2025 ela é quase do tamanho do Código Civil, né, na verdade. Né? E é para simplificar, imagine se não fosse para simplificar. Né? É simplificar a tributação no Brasil. Então, nós temos mais de 500 artigos, 544 artigos, né, versando sobre vários temas de tributação, e logicamente que isso gera muita curiosidade, muitos outros entraves que a gente precisa ver ali com mais calma. Né? E pelo que eu consegui também já compreender aqui da reforma tributária, digamos assim, de alguns núcleos que o tributo acaba transitando ali, ele transita pelo núcleo do tributo sobre o consumo, né, digamos assim, num círculo, vamos separar aqui em círculos, o tributo sobre o consumo, o tributo sobre o patrimônio e o tributo sobre a renda. Né? Vamos assim, talvez simplificar dessa forma. E nós que trabalhamos no direito civil, logicamente que a gente está muito mais voltado ali, numa grande parte das vezes, para as questões relacionadas à tributação sobre a renda, porque a gente sabe que, na verdade, quando a gente faz compra e venda imobiliária, logicamente que o imposto que incide com mais frequência justamente o imposto de renda, né? Mas também, lógico que tem também um imposto sobre o patrimônio, que também pode afetar de alguma forma. Né? Mas a gente sabe que a reforma, como ela está posta hoje, ela é muito mais sobre o consumo do que sobre a renda, do que sobre propriamente o patrimônio. Mas é importante a gente entender qual é a conexão que nós temos entre o imposto, a tributação sobre o consumo e esses contratos imobiliários que nós vamos analisar aqui hoje. Né? Eu vi também que a ideia foi ter um só tributo, que é, em princípio, chamado de Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, né, que é um imposto dual, que eu vejo essa explicação que você faz, daqui a pouco você tem que voltar a trazê-la aqui, né, porque ela é sensacional, né, e que mexe ali com a CBS e com o IBS, né, então, que traz essa bifurcação que é importante para todo mundo ficar aí atento, né, nesse ponto. Né? Então, eu vou começar com a minha curiosidade de sempre, né, lhe perguntando no que é que consiste, afinal de contas, a reforma tributária no Brasil, para que todo mundo possa ter uma ideia geral e depois a gente parte para o ponto específico. Né? Legal, legal. Muito boa pergunta. Basicamente, qual que era a ideia, assim, para tentar simplificar, em poucas palavras, explicar o que era a reforma tributária, né? Qual foi o objetivo da reforma tributária? A gente tinha, do ponto de vista econômico, a gente tinha 5 principais tributos, tem 5 principais tributos que incidem no consumo. Quer dizer, quando eu consumo algum bem, eu vou lá e compro um celular, eu compro um serviço. Era o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Né? Nem todos incidiam conjuntamente, na verdade, nunca acontece de todos incidir conjuntamente, mas há uma variabilidade. Algum deles geralmente incide. Né? Então, essa é a ideia. Então, quando eu vou lá e gasto a minha renda, a gente teria incidência desse tributo do ponto de vista econômico que incide sobre o consumo. Qual que era o problema desse modelo de tributação? Há vários problemas aqui. Talvez um dos mais evidentes era que a gente tinha uma base altamente fragmentada. Então, isso significava que setores da economia pagavam tributos diversos. Então, a indústria pagava uma tributação muito alta, porque ela pagava IPI e ICMS, e o setor de serviços pagava menos tributo, né, porque paga o ISS, que é a alíquota de 2 a 5. Então, é bem menos que ICMS mais IPI. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, a gente tinha, além disso, produtos similares, digamos assim, que eram tributados de maneira diferente, o que distorcia a economia. Então, por exemplo, material pré-fabricado, a gente tinha incidência de um tipo de tributo, ICMS, por exemplo, 18%. Já se você construísse a casa com concreto armado, a alíquota era do ISS. Então, veja, produtos similares que eram utilizados para a construção civil eram tributados de modo diferente. Isso distorce decisões do mercado, que não é bom para a economia. E um terceiro ponto, só para ilustrar um terceiro problema aqui, é que a gente tinha um alto contencioso, porque é como se a nossa tributação fosse em caixinhas. Então, são aqueles conceitos, né? O que é circulação de mercadoria? O que é mercadoria? O que é um serviço?
O que é uma operação de industrialização? Então, gerava muito contencioso. Então, por exemplo, operações com planos de saúde, isso é serviço ou não é serviço? O leasing. O leasing é circulação de mercadoria? Tem transferência de titularidade? Não tem. Então, a gente não sabia em que caixinha se enquadrava, se é que se enquadrava numa caixinha. Fora isso, distorções enormes, assim como guerra fiscal entre os estados, etc. Aí, qual que foi a ideia da reforma tributária? Basicamente assim, o mundo, em geral, quando a gente fala de uma base móvel, e o consumo é uma base móvel, eu estou falando de um produto, eu estou falando de um serviço, eu estou falando de algo que circula por entre as fronteiras estaduais, a ideia é que você tenha uma legislação que seja uniforme nacionalmente, justamente para evitar essas distorções. Então, o que se tentou fazer inicialmente? Se tentou criar um tributo só, que era o IVA, né, o Imposto sobre o Valor Agregado, exatamente no modelo europeu. Então, a gente vai tirar todos esses tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e ICMS, e vamos criar o IVA, um tributo só, que vai incidir sobre o consumo, sobre o valor agregado. Essa era a ideia original. Por que não deu certo no Brasil? Por uma limitação jurídica, digamos assim. Porque o Brasil ele tem um princípio federativo. E o IVA ele seria instituído pela União Federal em substituição ao ICMS e ao ISS, e isso, na prática, faria com que os estados ficassem reféns da União. Quer dizer, imagina, ainda que o repasse do produto da arrecadação fosse feito para os estados e municípios, imagina um estado com problema de arrecadação, ele não poderia resolver por si só o seu problema, ele teria que pedir para a União aumentar o IVA. Então, haveria ali uma ofensa ao princípio federativo. Então, o que o legislador pensou? Não, a gente vai criar um IVA dual. Né? Então, a gente vai desdobrar esse IVA em dois. Ele vai ter uma uniformidade nacional, ou seja, tudo vai ser uniforme, porém, em relação ao IBS, que no caso é o tributo que substitui os tributos estaduais e municipais, cada ente federativo do Brasil inteiro, cada município, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, cada estado federativo vai poder estabelecer as suas alíquotas. Então, ele não pode mexer em nada, mas ele pode mexer nas alíquotas. E aí nasceu o IVA dual, quer dizer, a CBS, que é o IVA, digamos assim, da União Federal, e que vai substituir PIS, COFINS e IPI. E a gente vai ter o IBS, que, digamos assim, é o IVA estadual, que vai substituir o ISS e o ICMS. Eles vão ser idênticos do ponto de vista da estrutura normativa. A diferença é que, no caso do IBS, cada ente federativo vai estabelecer sua alíquota e a grana arrecadada, o dinheiro arrecadado vai para estados e municípios. E, no caso da CBS, a União mesmo vai estabelecer suas alíquotas e o dinheiro vai para ela. Então, em linhas gerais, em linhas muito gerais, eu acho que é isso que mudou com a reforma tributária, é isso que vai mudar com a reforma tributária. Então, na verdade, o que nós vamos ter, quando nós estivermos fazendo qualquer tipo de transação, que mexa, logicamente, com o consumo, sim, nós vamos estar preocupados, na verdade, com 2 novos tributos, apenas 2 novos tributos. Aliás, um só, que é o IVA, pela explicação que você traz, né? Com essa dualidade, que é a contribuição sobre bens e serviços. Isso. E o imposto sobre bens e serviços. E a gente vai esquecer o PIS, COFINS e IPI para a substituição dos TBS, aí no seu lugar. Perfeito. Né? E ICMS e ISS para a substituição do IBS. Exatamente. E isso, Matheus, quando é que ocorre? Isso também é uma dúvida que está gerando. Eu noto que há uma publicidade muito grande em torno da reforma tributária, uhum, né? E algumas pessoas pensam até que é amanhã que você vai ter que se adaptar a essa circunstância. Né? Me parece que a própria lei criou um momento de transição. Né? Hoje, por exemplo, a gente não tem que se preocupar com isso ainda, mas a gente vai ter que se preocupar. Né? Essa transição também é importante deixar claro para todo mundo. Né? É muito difícil, de fato é uma revolução na tributação, então claro que você não vai fazer as coisas de uma hora para outra. Então a gente tem um longo regime de transição. Qual que é a ideia? 2026 começa a implementação da reforma. Então eu diria que o sistema piora para depois melhorar. Por que ele piora para depois melhorar? Porque 2026 a gente vai ter o IBS, a gente vai ter CBS, a gente vai ter PIS, a gente vai ter COFINS, a gente vai ter IPI, a gente vai ter ISS e ICMS. A gente vai ter os tributos que serão extintos e a gente vai ter os novos tributos. Então 2026 começa a implementação da reforma tributária, mas com uma alíquota baixinha de IBS e CBS, que é quase que como se fosse um teste mesmo, para testar se funciona. 2026. Em 2027, aí a gente já vai ter uma mudança significativa, porque em 2027 os tributos federais são extintos. Então a gente vai ter a extinção do PIS, da COFINS. O IPI ele vai ficar com a alíquota zerada. Por que não se extinguiu o IPI? Tá? A ideia inicial era extinguir o IPI. Porém, para não prejudicar a Zona Franca de Manaus, já que o IPI é o principal incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus, aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, eles vão manter o IPI. Vai se manter o IPI, claro, para indústrias que fabriquem fora da Zona Franca. Então, mais 90 e poucos % da tabela do IPI vai ser reduzida a zero. Então, em 2027, esses tributos federais, digamos assim, vão embora
e aí a gente vai ter a CBS. A partir ali de 2028, a gente vai ter uma diminuição gradual do ICMS, até que em 2033, finalmente, o ICMS vai embora. Então, o ICMS ele é o último a ir embora, digamos assim. O ICMS e o ISS. Né? O ICMS ele vai embora lá em 2033, quando finalmente a gente vai ter a implementação completa, digamos assim, da reforma tributária do ponto de vista tributário. Então, assim, até 2033, a gente vai ter que conviver com o modelo novo e com o modelo velho. Os dois modelos eles vão conviver. É uma grande atividade, principalmente para quem trabalha na área de direito tributário, né? Tem um longo caminho pela frente aí, saber trabalhar com a dupla tributação, portanto, a antiga e a nova, né? Esse é um ponto que realmente é importante que todo mundo fique bem esclarecido. A explicação foi absolutamente perfeita, muito, muito bom, isso é útil para quem está nos assistindo também, né? Agora, Matheus, vamos entrar aqui nessa parte especificamente dos contratos imobiliários, né? Visto assim, em grandes linhas, essa questão de como é a reforma e como é que isso se opera, né? Vamos agora aqui entrar na parte dos contratos imobiliários. Mas eu quero também dizer, porque a quem está nos assistindo agora, e para quem vai nos assistir depois, que muita gente, logicamente, nos assiste depois também, que quando eu faço um convite para uma pessoa estar conosco aqui, né? Eu sou um apaixonado pela didática, sabe, Matheus? Eu sou louco, alucinado. Eu fui aluno da professora Maria Helena Diniz no meu mestrado, no meu doutoramento, né? E a professora Maria Helena sempre me ensinava muito isso nas aulas dela, ainda hoje. Outro dia eu estive lá assistindo, matando a saudade de uma aula dela lá na PUC. E ela é rainha da didática. Eu sempre digo que ela é uma rainha da didática, sabe? É muito bom a gente conversar com uma pessoa didática, né? E como eu sou fã da didática, quando eu convido alguém para estar com a gente aqui no Direito Civil Brasileiro, para mim o ponto número 1 é ser didático, né? E eu fico muito impressionado como você é muito didático, sabe? Então, é uma coisa inacreditável, porque nós não estamos tratando de um tema pouco arisco. O tema é muito arisco, né? A tributação é muito arisco no Brasil, ela é muito arisco por si só. Né? E é impressionante como flui muito bem, todo mundo entende muito bem, isso é muito bom. Então, agora nós vamos entrar, como eu estava dizendo, nessa parte dessa fusão ou dessa interlocução, digamos assim, entre o direito tributário e o direito civil, mas a gente escolheu um ponto específico, que são os contratos, e ainda mais especificamente ainda os contratos imobiliários. E vamos começar com o básico, feijão com arroz mesmo. Né? Vamos tratar daquelas pessoas assim que estão lá, que têm a sua casa, que têm o seu apartamento, ou mesmo de algumas pessoas que... algumas pessoas jurídicas que estão vendendo casas ou apartamentos. Não vamos nem tratar ainda das incorporadoras, daqui a pouco a gente trata das incorporadoras propriamente, mas eu estou mais preocupado com aquele dia a dia mesmo ali da compra e venda. Né? O cara tem lá o imóvel dele e resolveu vender o imóvel dele, né? O apartamento, a casa, enfim, o terreno. Né? A reforma tributária, do ponto que ela está agora, certo? Claro que a gente sabe que ela mexe pouco com a renda e pouco com a questão patrimonial, embora mexa também, mas pouco, né? O que é que ela altera agora? Vamos lá, seu José vai vender a casa dele, né? Em nome da pessoa física e em nome da pessoa jurídica, ou em nome de uma pessoa jurídica. O que é que muda para ele? Isso é um ponto importante, né? Exatamente. Não, esse é um ponto fundamental, inclusive, para planejamento tributário, né? Que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Quer dizer, se vale a pena constituir pessoa jurídica, se não vale a pena constituir pessoa jurídica. Mas, basicamente, qual que é a ideia? Hoje, como é que funciona a tributação no caso da venda de um imóvel para pessoa física? A gente, claro, vai ter incidência do ITBI, né? Isso não tenha dúvida. E a pessoa física, ela vai ter que pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, que varia de 15% a 22%. A gente não tem PIS/COFINS para pessoa física. Então, pessoa física não paga PIS/COFINS quando ela vende um imóvel. Como é que vai ser com o IBS-CBS? Como regra geral, a pessoa física não vai pagar também IBS-CBS. Ela só vai pagar IBS-CBS, como regra geral, se ela vender mais de 3 imóveis no ano calendário, o que é uma situação de fato excepcional. Então, o sujeito que vende esporadicamente um imóvel, compra e vende imóvel na pessoa física esporadicamente, ele não tem que se preocupar com o IBS-CBS. Ele vai continuar pagando o imposto de renda sobre ganho de capital, como acontece hoje. Então, não vai mudar nada. Então, o seu João lá, ele vai vender seu imóvel, o fisco vai mordê-lo, digamos assim, através do imposto de renda lá no ganho de capital, como acontece normalmente já há muitos anos no Brasil. Então, basicamente, é assim que vai funcionar, como regra geral. Perfeito. Ou seja, se de qualquer forma, se vender mais de 3 ou mais, no caso, são 3 ou mais imóveis no ano calendário,
vai incidir CBS e IBS. Aí entra um outro detalhe. Se a pessoa física, né, de fato, ela tem essa intenção, se uma das suas atividades é de fato vender e comprar imóveis, ela tem que fugir da pessoa física. A gente porque vai ficar muito caro. Você imagina, você paga 15% de 22% de ganho de capital. Aí você vai pagar mais IBS, CBS, é muito alto. Então, de fato, assim, a pessoa física que vende mais de 3 imóveis, como ela vai ter que ser contribuinte do IBS, CBS, ela vai ter que pagar IBS, CBS, aí ela vai ter que se organizar de fato numa pessoa jurídica. Sim, interessante isso aí, né? Às vezes acontece, pessoas que recebem uma herança, por exemplo, né? Sim. Recebem herança, e ali na herança tem, hoje em dia, no mercado imobiliário, a gente trabalha muito com, principalmente cidades mais turísticas, né? Trabalha muito com os flats, imóveis de tamanho menor, de pequeno valor, né? E pelo que eu estou entendendo, não vai nem se levar em conta o valor da venda. Não. Vai se levar em conta a quantidade, né? Então, se o cara recebe por herança, por exemplo, 5 flats, por exemplo, e vai vender 3 no ano, já vai ter incidência da nova tributação quando ela for implementada efetivamente. Exato. Mais de 3, no caso 4. Exatamente. Perfeito. No caso 4, 4, né? Não são 3. Na verdade, são 4, né? Até 3 sem essa incidência, né? Exatamente. Muito bem. Agora, eu acho que assim, uma das grandes curiosidades e grandes dúvidas, digamos assim, que nós temos, e que todos que trabalham com direito civil, e aqui a gente vai um pouco ali do civil empresarial societário, especificamente, se dá exatamente com essa onda que o Brasil passa da formação das sociedades patrimoniais para guardar o patrimônio imobiliário, né? Eu tenho dito, e lembrando o meu conterrâneo aqui, Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna faz uma brincadeira que eu não me recordo exatamente como é que ele diz, mas ele sempre disse que tinham 2 pessoas conversando numa fila de autógrafo dos livros dele, e ele ouviu quando as 2 senhoras perguntaram entre si se alguma já tinha ido à Disney, né? E a outra se admirava, dizendo que não tinha ido à Disney ainda. E ele disse que essa admiração dessa senhora provocou nele uma curiosidade de categorização de pessoas que já tinham ido à Disney e que não tinham ido à Disney ainda. Exato. Eu faço essa analogia com quem está na onda das holdings patrimoniais, né? Eu vejo muitos empresários conversando entre si e um pergunta ao outro: você já tem a sua holding, né? E eu me lembro justamente dessa questão que o Ariano Suassuna levanta, né? E o outro diz: não tenho holding ainda. Pô, como é que você não tem a holding, né? Virou uma mania nacional ter a holding. E aí vem essa questão, né? Essas pessoas que preferem organizar o patrimônio através de sociedade imobiliária, eu vou chamar assim, Matheus, de sociedade imobiliária, que holding mesmo, estritamente não é, né? Estritamente não é, mas sim uma sociedade imobiliária, sociedade que vai estar ali recebendo imóvel para guardar o imóvel, e às vezes é um ponto que tem gerado muita discussão também jurídica, né? Eu estou guardando o imóvel, eu estou comprando para revender, né? Isso também tem gerado uma desqualificação tributária e que tem preocupado muitos que estão planejando patrimônio através das holdings imobiliárias, né? E a grande pergunta é: quem prefere se organizar através das holdings imobiliárias, vamos chamar assim, ou de sociedades imobiliárias, vai ter alteração na tributação com a reforma tributária ou não? E, de outro modo, até já vou deixar aqui a pergunta no ar também, mas se for o caso a gente volta para ela mais à frente. Será que as pessoas vão ser desencorajadas, vai ser melhor manter o patrimônio no nome da pessoa física e não levar para uma pessoa jurídica, uma sociedade imobiliária, né? Acho que isso é um ponto que é importantíssimo você tocar, né? Não, excelente pergunta. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que as holdings no Brasil, elas meio que viraram uma panaceia, né? A solução para todos os problemas, assim. E de fato, o que a gente percebe às vezes, a constituição de holdings que não tem o menor sentido. Eu tenho alguns amigos, um amigo advogado, por exemplo, que relatou um caso de uma pessoa que criou uma holding porque ela tinha um imóvel, ela queria fazer uma sucessão, enfim, ela acabou pagando muito mais porque na legislação do estado dela seria isento de TCMD. Então, assim, quando a gente fala de criação de holding, a gente tem que entender o contexto. Quer dizer, a holding é um tipo de planejamento sucessório, né? Não é o único tipo de planejamento sucessório. Então, você tem que entender todo o contexto de vida da pessoa. Inclusive, né, e aí o Rodrigo é civilista, né, entender o contexto familiar, né? Porque, às vezes, né, esses dias eu também falei com um advogado que estava falando sobre holding, você convencer
digamos assim, aquela pessoa que tem um patrimônio para doar as cotas para o filho e ficar para alguns o fruto, já vai ali o advogado vai ter que gastar um pouco de saliva para convencê-lo, né? Porque ele vai trabalho, né, o cara fazer isso, né? Fazer isso, então, assim, não é tão simples assim, né? A gente tem várias variáveis a ser considerado, toda a dinâmica familiar também tem que ser considerada e tal. Mas, basicamente, é o seguinte, o que a gente vai ter? Quando essa questão da reforma tributária estava em discussão, um dos pontos era, a gente ia ter aumento da tributação para compra e venda de imóveis e para locação, e aí o que foi feito um estudo econômico, né? Os representantes do setor imobiliário fizeram um estudo econômico, e eles chegaram à seguinte conclusão: a gente vai ter alíquota cheia de IBS e CBS. Porque, veja bem, a lei ela não definiu a alíquota, tá, do IBS e da CBS. A gente não tem ainda a definição de alíquota. Qual que vai ser a alíquota do IBS e CBS? Ela vai ser definida com base na seguinte premissa: a gente vai ver quanto que era a arrecadação dos tributos extintos e a gente vai colocar a alíquota do IBS e da CBS de modo que ela se equipare aos tributos extintos. Essa é a ideia. Sem prejuízo de cada ente federativo aumentar se quiser. Vai poder aumentar. Mas ela começa a posição, digamos, default ali, é a posição de equalização com os tributos que serão extintos. Ok. Isso significa que, do ponto de vista global, a gente vai ter a manutenção da carga tributária no primeiro momento, mas não do ponto de vista específico. Ou seja, do ponto de vista específico, alguns setores que pagavam menos vão pagar mais, alguns setores que pagavam mais vão pagar menos. Do ponto de vista do setor imobiliário, os estudos técnicos que foram feitos pelos representantes do setor, e que são estudos sérios, eles chegaram à seguinte conclusão: que se a gente não tivesse uma redução de alíquota em 60% para a venda de imóveis e 80% para a locação, a gente teria um aumento da carga tributária. Ponto. O que o legislador fez? O legislador deu redução de 50% para a venda de imóvel e 70% para a locação, ou seja, 10% a menos do que propuseram os representantes do setor. Logo, possivelmente, a gente vai ter um aumento de carga tributária, sim, na compra e venda de imóveis e na locação de imóveis. Então, em princípio, a gente vai ter esse aumento. Fechado, parênteses, agora vamos responder a pergunta aqui. Ainda é vantajoso, né, constituir uma empresa, constituir uma holding? É vantajoso pelo seguinte motivo. Vamos pensar primeiro na venda de imóveis, tá? Vamos pensar na venda de imóveis. Uma pessoa física, ela vai pagar, no mínimo, 15%, ela vai pagar 15% a 22% de ganho de capital. Se ela vender mais de 3 imóveis, ela ainda vai ter que pagar IBS e CBS, que vai ter redução de 50%, o que vai dar mais ou menos 17%. Ou seja, 15% mais 17%, ou pelo menos 15%. Se você constitui uma PJ, uma pessoa jurídica, o que ela vai ter que pagar depois da reforma tributária? Ela vai pagar os 14% de IBS e CBS, então ela vai pagar 14%, que é os 50% dos 28%, 14% de CBS e IBS, e ela vai pagar mais do que ela pagava de IRPJ e contribuição social sobre lucro líquido, que dá mais ou menos 3%. Ou seja, a carga total da venda de imóvel vai, como regra geral, para 17%, sendo que para a pessoa física pode chegar a 22%. Né? Então, assim, para quem vende imóveis com habitualidade e tal, ainda assim vai valer a pena você constituir uma empresa. Não vale a pena você fazer na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, se você faz com habitualidade, você teria que pagar 22 de imposto de renda, mais 15. Quanto que dá isso? Dá 30, quase 40, né? Quase 40%, né? 35, quase 40%. Quase 40%. E na pessoa jurídica, você vai pagar 17%. Então, ainda assim, vai valer a pena você constituir uma pessoa jurídica. E hoje a tributação, como ela está hoje, ela envolve imposto de renda, PIS, COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido, que dá mais ou menos ali os 6,73 quando se soma tudo. Exatamente. Né? Então, eu estou entendendo aí, Matheus, isso é uma questão interessantíssima, de muito importante, que a gente vai sair de uma alíquota ali próxima dos 6,73, para uma alíquota de 17. Perfeito. Não é isso? Perfeito, perfeito. De toda forma, vai ficar caro, né? Logicamente, ainda é mais barato que a pessoa física, tá claro. Né? Exato. Mas, mesmo assim, vai ficar caro. Vai. Agora, com detalhe, tá? A alíquota hoje, de fato, é exatamente isso, 6,73% e vai para 17%. Só que tem uma diferença aqui. Como o IVA, né? O IVA, ele é digamos assim, um tributo sobre o valor agregado, você tem o direito ao creditamento. Então, isso fica mais claro em operações que não envolvem imóveis, tá? Mas vamos imaginar, por exemplo, uma indústria de fertilizante. Ela vende fertilizante. Para vender fertilizante, ela compra matéria-prima, ela compra embalagem, ela compra um monte de coisa.
quando ela faz essas aquisições, os fornecedores delas pagaram IBS-CBS. O que ela vai fazer? Ela vai somar as notas fiscais de IBS-CBS e ela vai deduzir do valor que ela vai ter que pagar de IBS-CBS. Ela vai poder se creditar, digamos assim, daquilo que foi incidido nas operações anteriores. Aqui, no novo modelo de tributação sobre o consumo, com relação a imóveis, você também vai ter creditamento. Então, por exemplo, uma incorporadora, ela vai poder se creditar dos materiais de construção, por exemplo. No caso de compra e venda de imóvel, vai ser similar com o que a gente tem hoje com o custo de aquisição. Então, você vai poder deduzir da base de cálculo o custo de aquisição. O que você não faz hoje com o PIS e COFINS, por exemplo. E nem contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda no lucro presumido. Então, assim, embora a alíquota aumente muito, vai para 17%, como você vai ter o direito ao creditamento, essa diferença, digamos assim, do peso da tributação não vai ser de 5%. Ainda ninguém tem certeza se vai ser maior, mas vai ser menos do que a diferença meramente nominal de uma alíquota e de outra. Interessante isso, que do ponto de vista prático, isso acabou complicando, né? Porque hoje é muito mais simples. A pessoa faz o planejamento, né? Vamos colocar todo o patrimônio da família ali, ou uma parte do patrimônio da família, numa pessoa jurídica, né? E essa pessoa jurídica vai gerir esse patrimônio com as suas organizações próprias, de acordo com os interesses da família. E a gente sabe, olha, você vai pagar 6,73, que são esses tributos aqui que vão subir. E agora eu estou entendendo que vai, além de aumentar, ainda pode ter uma redução em face do teto, que pode chegar, que é de 17, mas pode haver uma melhora na carga propriamente. Né? Porque quando você vende um imóvel hoje, pessoa jurídica, o PIS e a COFINS, a base de cálculo é o valor integral do imóvel. No caso do IBS-CBS, não vai ser o valor integral do imóvel, vai ser o valor de venda menos o valor de aquisição, digamos assim. Então, a base de cálculo vai ser outra. Mas o que você disse, Rodrigo, é muito interessante mesmo, porque, veja, uma das ideias da reforma tributária é simplificar. E o que os representantes do setor imobiliário falaram ao Congresso Nacional quando foram ouvidos? Isso aqui não simplifica em nada. Para o setor imobiliário, isso aqui complica. E é verdade. Por exemplo, o maior exemplo é a incorporadora. Incorporadora era muito simples, você aplicava o RET, que era uma alíquota sobre receita, resolvido. Agora, se você aderir ao regime normal de tributação, você vai ter que fazer todos esses cálculos imóvel por imóvel, fazer apuração de crédito, débito. Então, para o setor imobiliário em específico, sobretudo para incorporadoras, o novo modelo de tributação não simplificou. Ele complicou. Para a maioria das outras coisas, digamos assim, para a maioria das outras atividades econômicas, realmente vai melhorar, mas não para o setor imobiliário. O setor imobiliário, sobretudo de incorporadoras, ele pode ter ficado mais justo, ele pode ter sido mais interessante, mas simplificar ele não simplificou. Ele ficou bem mais complexo. Interessante, né? Porque isso acaba também afetando o próprio preço final do imóvel, né? Porque, logicamente, que as incorporadoras, isso eu me preocupo muito, porque o Brasil, todos nós sabemos, você sabe, todos os brasileiros sabem, é um país muito múltiplo, né? Então, a gente não pode pensar só nas grandes incorporadoras brasileiras que estão situadas nas capitais grandes do Brasil, né? Nós temos que nos preocuparmos também com as incorporadoras que estão nas cidades médias e que estão também no interior do país, né? E para manter essa sistemática, você precisa de pessoas bem capacitadas para isso, né? Imagina, né? Eu estou entendendo aí que no caso das incorporadoras, que antes tinha a opção de não optar pelo regime especial tributário, né? Portanto, quando a lei que trata sobre o patrimônio de afetação hoje diz que quem quiser o regime especial tributário tem que constituir o patrimônio de afetação, né, com uma alíquota reduzida, e quem não quiser optar pelo regime vai pagar os 6,73. Mas agora vai ter que se fazer um cálculo de cadeia, da própria cadeia produtiva, né? De quanto se comprou do elevador, de quanto se comprou lá do cimento, do concreto, enfim. Né? Não sei como é que isso vai se processar, logicamente você vai precisar de pessoas altamente qualificadas, né? E também vai precisar de análises pontuais para não alterar eventualmente o preço do imóvel, principalmente na transição, nessa que vai de 2026 a 2032, né? Como você já explicou, né? Vai ser um momento assim, realmente bem difícil ali para esse ramo especificamente. Né? Agora, Matheus, também tem outra questão que sempre chama muita atenção da gente, que
que são as permutas imobiliárias, né? Uhum. Sabe que as cidades brasileiras elas vão ganhando novas configurações a partir dessas permutas, né? O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso, né? Eu tenho uma foto da Avenida Atlântica, ali por volta da década de 50, né? Em Copacabana, e só tinha casas, alguns terrenos, claro, casas, né? A Avenida Paulista também, eu guardo essa foto comigo, assim, quando estou dando aula sobre incorporação imobiliária, para mostrar como era a Avenida Paulista na década de 50, 60, né? E eu estou falando dessas avenidas porque são icônicas no Brasil, boa parte dos brasileiros conhece essas duas avenidas no Brasil, para mostrar que a gente usa a permuta do solo por futuras unidades como uma forma de mudar mesmo a cara das cidades brasileiras, né? E é muito comum as famílias serem procuradas pelos empreendedores e dizer, olha, eu vou ficar com a sua casa ou com o seu terreno, né? E vou lhe dar em troca desse solo tantas unidades imobiliárias, 5, 10, enfim. Na verdade, ali fala até em metragem quadrada, né? A permuta por metragem quadrada, né? Uhum. E logicamente que isso, quando vai se fazer essa operação, muita gente tem dúvida do ponto de vista do tributo, né? Até bem porque boa parte desses imóveis são imóveis de família, que a pessoa já tem assim, que era onde a família morava, né? Já tinha ali a sua manutenção como endereço da família há 20, 30 anos e goza daquele benefício da diminuição do imposto de renda sobre ganho de capital em razão de você ter o imóvel há muitos anos no seu patrimônio. Já, né? E às vezes esse cálculo é sempre feito. Poxa, aí vem, na permuta, será que é melhor fazer pessoa física? Será que fazer melhor pessoa jurídica? Né? Seria importante assim, que todos nós entendêssemos qual é o impacto da reforma tributária neste tipo de negócio especificamente, sabe? É bom a gente saber disso. A regra geral que a gente tem na Lei Complementar 214, é um artigo específico, o 252, ele diz que o IBS-CBS não incide sobre a permuta. Então, na permuta, a gente não vai ter como regra geral incidência do IBS-CBS sobre a permuta, apenas sobre a torna. E aí, o que vai acontecer nesses casos, né, dos permutantes terrenistas que você mencionou? Basicamente é o seguinte, ele vai ceder o terreno para que seja construído e vai receber os apartamentos prontos, certo? O valor do terreno, digamos assim, vamos imaginar que, sei lá, o terreno se pagou 2 milhões de reais no terreno e ele recebeu 3 unidades imobiliárias. Ele vai receber, digamos assim, ele vai ter de crédito esse 1 milhão de reais proporcional à cota ideal que ele recebeu. Então, se for 10 apartamentos, você divide 1 milhão por 10, isso vai dar 100 mil, e aí ele vai ter 3 apartamentos vezes 3. Então, ele vai ter 300 mil de crédito. Então, quando ele vender esses bens, digamos assim, que ele vai poder deduzir da base de cálculo do IBS-CBS esses 300 mil. Então, basicamente, essa foi a normatização que foi dada pela Lei Complementar 214, que não tratou muito especificamente disso. Há algumas lacunas aqui nesse regulamento dos permutantes terrenistas. A gente vai ter talvez algumas dúvidas aqui a respeito disso. Não foi um tema que foi objeto de uma regulamentação minuciosa, não. Interessante, muito bom. Isso é importante até, de repente, desenvolver estudos em torno disso, sim, né? Porque tem na própria reforma tributária, tem um dispositivo que fala da necessidade de, depois de 5 anos, salvo engano, a gente fazer alguns ajustes que sejam justamente para melhorar a performance, né, da aplicação da reforma ali na prática. Né? Uhum. Talvez isso aí vai ser necessário, né? Esse ponto vai ser necessário mudar especificamente, né? Matheus, vamos passar aqui para a última parte da nossa conversa, até porque já é um prazer enorme a gente estar junto aqui. Eu estou lhe atrapalhando, logicamente, o Brasil está lhe atrapalhando para ouvir essas questões tributárias, né? Mas eu acho que você é uma das pessoas mais qualificadas no Brasil hoje para tratar sobre esses assuntos, né? O professor Matheus Pontalti, pessoal, tem dado cursos muito específicos sobre esse tema, né? Quem quiser saber mais informações pode olhar lá no @prof.pontalti e também através do @formação tributária. Depois dê uma olhada lá, porque isso aqui que o Matheus está falando, eu diria que é uma palhinha, né? Porque o assunto é tão longo que
quase que não se acaba, né? Você tem horas e horas de aulas gravadas, né? Realmente é muito interessante o trabalho do professor Matheus Pontal. Depois dê uma olhada lá também, pessoal. Até se me permite, Rodrigo, desculpa, só para voltar um pouquinho, se me permite, na parte das incorporadoras imobiliárias, é só para fazer aquele fecho ali que eu acho que é importante, porque as incorporadoras, de fato, a preocupação era muito grande, e você mencionou do RET, né, que a gente tinha um RET. O RET era muito simples, né? Você tinha ali a aplicação de alíquota de 4%, você vendia um imóvel, aplicava a alíquota de 4% e estava resolvido, né? E agora não, agora a gente tem um sistema muito mais complexo, como você mencionou. Mas tem um detalhe que eu acho que é interessante, que foi eu acho que é importante pontuar, que eu esqueci de dizer, mas que eu acho que vale a pena mencionar, que é o seguinte: uma das demandas do setor imobiliário era que tivesse um regime de transição. Porque, veja, quando a gente está falando de incorporação imobiliária, demora um tempo, né, para que o prédio seja construído, para que a casa seja construída. 4 a 5 anos em média, né? 3 a 5 anos. Exato. Exatamente. Então, eles realmente defenderam, né, um regime de transição em um período maior para se adaptar. E eu acho que corretamente o Congresso Nacional fez isso, tá? Então, a gente vai ter um regime de transição para as incorporadoras imobiliárias para os imóveis que foram iniciados, cuja incorporação se iniciou antes de 1º de janeiro de 2029. Então, esses que iniciaram antes de 1º de janeiro de 2029, eles basicamente vão pagar a mesma coisa que eles pagam hoje no RET, que é os 4%. Então, assim, a gente vai ter um certo período de amortização para esse setor, que é realmente um setor fundamental para o Brasil, né? A gente está falando de uma quantidade enorme de empregos, de investimento, então a gente vai ter isso também. Perfeito. Muito bom. Excelente esclarecimento, né? E agora vou passar aqui para a nossa última parte para tratar sobre a locação. E agora há pouco você já deu alguns nortes ali em torno do contrato de locação, né? Mas, de modo geral, e aí vamos voltar ali para o seu João, o seu José, ali que tem o imóvel dele para alocar, né? Sim. Vai fazer a locação, vai mudar alguma coisa, né? O IVA altera algumas circunstâncias da locação, né? E já mesmo, para adiantar esse outro questionamento também, que eu acho que tem sido muito comum, mais uma vez vem aquela questão: poxa, se eu vivo de renda no Brasil, renda de locação, né? Se eu vivo de renda de locação e eu faço corriqueiramente a locação, é melhor eu deixar quieto ali vinculado ao meu CPF, a pessoa física, ou é melhor eu levar todo o meu patrimônio lá para a pessoa jurídica para fazer locação na pessoa jurídica, né? Eu sei que tem decisão do Supremo dizendo que a locação não é produto nem serviço, né? Então, havia esse benefício, né, para os locadores de modo geral. Exato. Né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente também lhe ouvir sobre esse tema, sabe? Isso é um ponto importantíssimo. Beleza. Não, eu acho pergunta essencial. Assim, vamos colocar no papel de novo, vamos fazer a conta de novo aqui, que eu acho que essa é a ideia aqui, tá? Vamos pensar no seu João, né, pessoa física. Quanto que ele paga hoje de imposto de renda? Ele vai pagar a tabela do imposto de renda. Então, vamos supor que ele tenha que a locação dele, a soma das locações dele, dê mais de 5 mil reais, lá, sei lá, 10 mil. Ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. E ele não vai pagar IBS-CBS. Mas a alíquota do imposto de renda já é uma alíquota alta, né? A gente está falando de 27,5%. Agora, se a locação for, sei lá, 700 reais, aí ele não vai pagar nada, vai estar lá na faixa de isenção. Então, vai depender do quanto que ele recebe de locação. Como é que vai funcionar depois da reforma? Depois da reforma, como regra geral, para a pessoa física não muda nada. A pessoa física vai continuar pagando lá o imposto de renda conforme a tabela do imposto de renda. Ou seja, desde a isenção até os 27,5%. Porém, se a pessoa física, mesma coisa, ela alugar mais de 3 imóveis e esses mais de 3 imóveis ensejarem uma renda anual superior a 240 mil reais de locação por ano, ou, independentemente da quantidade de imóveis alugados, ela tiver uma renda de locação superior a 288 mil reais, ela vai ter que pagar IBS-CBS. Então, ela viraria contribuinte também de IBS-CBS, o que significaria que ela pagaria os 27,5% de imposto de renda, mais o IBS-CBS. Quanto de IBS-CBS? A alíquota do IBS-CBS não foi definida ainda, vai ficar mais ou menos 28%. Vai ser mais ou menos 28%. Porém, para locação, a gente vai ter um desconto, digamos assim, de 70%, o que daria 8,4%. Então, ela teria que pagar, no fim das contas, 27,5% de imposto de renda da pessoa física, mais 8,4% de IBS-CBS. 35% mais ou menos. Exato.
então não vale a pena a pessoa física. Não vale a pena a pessoa física. Se ela estiver nessa situação. Pessoa jurídica, como é que vai funcionar para a gente fazer o cálculo? Pessoa jurídica, mesma coisa, o IBS e CBS vai ter um desconto de 70%, ou seja, vai dar mais ou menos 8,4%, e a pessoa jurídica vai ter que pagar a contribuição social sobre lucro líquido e RPJ. Se ela tiver no lucro presumido, isso dá mais ou menos hoje 11%, o que vai nos levar a mais ou menos 19% ao total. Então, a gente vai ter 19% na pessoa jurídica e 35%, né? 35 na pessoa física. Então, 35 na pessoa física e 19 na pessoa jurídica. Então, como, assim, para quem tem muita alocação, para quem tem muito imóveis, loca bastante coisa, vale a pena a pessoa jurídica. Agora, se o sujeito, por exemplo, loca lá uma casa pequena, R$ 1.000 e poucos, aí vai aplicar a tabela do imposto de renda, talvez valha a pena ficar na pessoa física. Vai depender do caso. Que no caso, em comparação ao sistema que nós temos atualmente, também vai haver aumento da carga tributária. Né? Também. Porque o locador hoje, salvo engano, paga 11%, né? Exatamente. 11%. Né? Quer dizer, mais uma vez, aí vai sair, nesse caso, sairia na pessoa jurídica, sairia de 11 para 19, né? E aí, na medida que a gente vai conversando, eu também vou começando a entender aqui, Matheus, em razão das próprias regras gerais da reforma tributária, que as pessoas, e isso é uma coisa que eu sempre digo, e digo isso, já disse em várias lives, também em podcasts, né? Que com a reforma tributária, muito provavelmente as pessoas vão ter que começar a pensar em organização patrimonial, imobiliária principalmente, notadamente quem vive de renda imobiliária, vai ter que começar a pensar em organizar isso desde muito cedo na vida, sabe? Por exemplo, você vai ganhar o dinheiro hoje, você está ali na casa dos 25 anos, talvez seja melhor já guardar o seu dinheiro em pessoa jurídica, para poder, em seguida, fazer as aquisições dentro da pessoa jurídica, se um dos planejamentos da pessoa for viver de renda, de locação, por exemplo, para evitar que no futuro você tenha que fazer a transmissão do patrimônio lá para a pessoa jurídica, pagar ITBI e ainda pagar uma carga tributária que é maior, que será maior do que a atual, né? E que, de qualquer forma, poderia chegar ali, quando você fizesse uma soma de 19 mais os 3% de TBI, logicamente que espalhado ao longo do tempo, talvez valesse a pena fazer isso, mas talvez seja melhor a pessoa se preocupar com isso cedo da vida ainda, né? Ali para já fazer as aquisições dentro da pessoa jurídica e, logicamente, tirar a renda suficiente disso sem necessidade de pagar os impostos de transmissão, né? Tributação sobre a transmissão ali dos bens. Perfeito. Né? Interessante isso. Interessante, exatamente. Muito interessante mesmo. Matheus, olha, nós vamos aí já com quase uma hora de conversa, chegamos aqui a 50 minutos, né? 50 minutos. E é impressionante como conversar com você é agradável, apesar do tema relacionado a tributos, né? Não que eu esteja aqui falando mal dos tributaristas, né? Nós civilistas, digamos assim, nós trabalhamos com um tema muito mais light, né? Digamos, muito concordo, fácil ter mais tranquilo, né? Logicamente tranquilo do ponto de vista da explanação, mas nem tão tranquilo do ponto de vista das relações humanas, né? Que normalmente são bem azeitadas. E eu só dou notícia ruim também, né? Só aumenta a carga tributária, fica mais caro. É difícil, né? Eu entrei achando bom e estou saindo achando ruim. Exatamente, só notícia ruim. Faz parte. Um mensageiro do aumento da carga tributária. Exatamente, para o setor imobiliário. Né? Exatamente. Mas olha, Matheus, eu quero dizer o seguinte, que foi muito bom estar com você aqui hoje, sabe? Nesse bate-papo que a gente combinou que fosse bem descontraído, né? Para as pessoas se sentirem próximas da gente, né? Claro que a gente vai voltar aqui, né? Acho que é bom a gente voltar quando a reforma andar mais um pouco, quando a prática estiver já em andamento. Não vejo aqui algum tempo mais na frente, aí um ano, um pouquinho, para a gente ver como é que está a situação realmente depois da prática, né? Porque uma coisa é o que está planejado na lei, outra coisa é o que de fato acaba acontecendo lá na prática, né? Mas eu vou lhe passar a palavra para você fazer considerações finais, mas antes disso, eu quero mais uma vez deixar consignado aqui os canais do professor Matheus Pontalti, né, de informações, né? O prof.pontalti, que é o principal canal do professor Matheus Pontalti. Depois dê uma olhada lá, tem muita informação boa sobre reforma tributária, pessoal. É muito prático, muito claro, sabe, que o professor Matheus trata lá. Quem tiver também interesse nas questões relacionadas aos cursos de atualização sobre o assunto, deem uma olhada no @formação tributária,
que também é um canal em que se encontra o professor Matheus Pontalti, né? Então, quem tiver essa curiosidade, do nosso lado, eu também vou me dedicar mais aqui também no Direito Civil Brasileiro e também no meu Rodrigo Toscano ADV, que é o meu canal mais privado, a essa simbiose, essas interações entre a reforma tributária e o direito civil, né, para que todo mundo possa também acompanhar, às vezes até mesmo com informações compartilhadas do professor Matheus Pontalti. Então é importante a gente fazer isso, porque a gente sempre busca trazer informação de qualidade e ajudar as pessoas de modo geral, né? Mas, Matheus, eu vou lhe passar a palavra para as considerações finais e depois a gente se despede, infelizmente, porque tem muito mais tema para a gente tocar aí pela frente, a gente vai fazer isso em outra ocasião, né? Exatamente. Você com a palavra, meu amigo. Obrigado. Não, primeiro, eu queria agradecer imensamente pelo convite. Foi realmente um prazer, uma conversa leve, uma conversa super agradável conversar contigo aqui. Né? Sua audiência, como eu disse, extremamente qualificada. E eu acho que é muito legal essa interlocução, né, de direito civil com direito tributário. Né? Eu acho que há, de fato, essa simbiose. Né? Quando você vai fazer um contrato de compra e venda, você tem que saber das consequências tributárias, né? Vai fazer inventário, tem que saber das consequências tributárias. E quando você vai defender uma causa tributária, você tem que conhecer conceitos de direito civil. Então, assim, eu acho que as disciplinas, elas conversam muito mesmo. Então, eu acho que esse diálogo sempre é muito legal. Agradeço demais aí ao convite e estou sempre à disposição, viu? É um prazer enorme falar contigo. Vamos marcar mais vezes, que vai ser um prazer. Com certeza, tenho certeza. Prazer todo meu e eu tenho certeza que foi um prazer da parte de todo mundo também, né? Ainda agora há pouco eu vi a pergunta se a live ia ficar salva, vai ficar salva tanto aqui no Instagram, como também lá no YouTube do Direito Civil Brasileiro, para quem quiser estudar com mais calma. Eu vou até fazer as seleções dos temas pelos quais nós passamos aqui ao longo da nossa conversa para ficar didático e para todo mundo tirar as dúvidas e, logicamente, que as dúvidas mais pontuais a gente vai trabalhando mais à frente, com publicações, enfim, mais específicas, né? Matheus, muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas que nos acompanharam aqui agora ao vivo e que vão nos assistir também depois, eu sei que muita gente nos assiste depois, sejam sempre bem-vindos, espero que curtam essas informações e estamos aqui sempre à disposição com a melhor informação possível. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Matheus. Um abraço, até logo. Tchau, tchau. Um abraço.